Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para dar prosseguimento às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Os irmãos, aqui a lição de número 2, onde tem por título Aquele que anda no meio das igrejas, da nossa lição, do nosso quarto trimestre de 2022, que tem por título As 7 Cartas do Apocalipse, e tem por subtítulo Os 7 Tempos da Igreja na Terra. Na primeira lição, nós falamos sobre a revelação de Jesus Cristo a João, onde aprendemos a respeito da revelação de Deus, definimos sobre o que é o livro do Apocalipse, que é a revelação de Deus para nós. Nós aprendemos sobre alguns propósitos de Deus para com o seu povo, porque Deus nos deu o privilégio como igreja de recebermos, podemos dizer assim, os mistérios de Deus, as revelações sendo desvendada a nós acerca daquilo ou dos acontecimentos que ainda vão acontecer, do propósito de Deus para com Israel, do juízo de Deus para com os ímpios, a retirada da igreja da terra. E aí nós aprendemos sobre esse assunto na lição de número 1. Agora na lição de número 2, como o Apocalipse foi cartas escritas e enviadas às igrejas, revelada por Jesus, agora nós vamos falar sobre aquele que anda no meio das igrejas. Vamos lá. Aqui estamos na lição número 2. O texto áureo está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A nossa verdade prática, aqui comentada por mim, está escrito assim: Jesus é o fundamento de toda a criação. Jesus é o fundamento de toda a criação. Agora diz assim: o Redentor e resgatador de uma humanidade caída pela consequência do pecado. Olha só, Jesus é o fundamento de toda uma criação e redentor e resgatador de uma humanidade caída pela consequência do pecado. Então ele é o único que pode fazer isso com um povo que não havia, melhor dizendo, solução para os seus problemas. Ele veio trazer solução para o problema da humanidade. Observe, é como alguém tivesse uma enfermidade e não, podemos dizer, arranjasse remédio para curar aquela doença. Jesus foi o remédio para curar. Ele foi a cura. Então ele foi aquele que resgatou o homem. Alguém disse para você: não tem mais jeito. Jesus veio e disse: tem jeito, eu vou te resgatar, vou te tirar da morte para a vida. Então ele é o redentor e o resgatador de uma humanidade caída. Pelo quê? Pela enfermidade chamada pecado. E é aquele que tem todo o poder e domínio. Então ele é soberano. Ele é soberano em tudo. Ele está no domínio de todas as coisas. Então ele não apenas era, ele é. O escritor aos Hebreus disse: Jesus é ontem, hoje e eternamente. Glória seja dado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe aqui está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 13 e o versículo 20. Vamos estar embasado nesse texto aqui. Então, o nosso objetivo aqui, geral, melhor dizendo, está escrito assim: apresentar a soberania de Jesus através dos relatos de João. Apresentar a soberania de Jesus através dos relatos de João. O próprio Jesus, nós aprendemos na lição passada que nós passamos a conhecer a Deus por meio de si próprio, por meio do próprio Deus. Então, os relatos de João, o relato de João foi dado por quem? Por Jesus, revelado por ele. Então,
João escreveu, e vamos passar a conhecer a soberania de Jesus por meio daquilo que João relatou a respeito dele. Amém? Vamos lá. Os objetivos específicos aqui. Os objetivos específicos tem aqui. Primeiro, explicar os 7 tempos da igreja na terra, com base nas 7 cartas. Amém? Explicar os 7 tempos da igreja na terra com base nas 7 cartas. O segundo, discorrer acerca do Cristo glorificado. E o terceiro, evidenciar a soberania de Jesus. São esses 3 objetivos em que vamos estudar nessa segunda lição. No dia, deixa eu ver aqui, a data para nós não errar, no dia 9 de outubro de 2022. São essa lição que vai ser estudada nesse dia. Mas vamos lá, vamos para a introdução da nossa lição. A introdução, eu escrevi o seguinte: o livro do Apocalipse surgiu de uma experiência espiritual muito profunda durante o exílio de João em Pátimo. Olha só, o livro do Apocalipse surgiu de uma experiência espiritual, muito profunda, glória a Deus, durante o exílio de João em Pátimo. O livro do Apocalipse, eu já falei na primeira aula, que ele não podemos dizer, algo de criação humana. Ele é totalmente divino, inspirado por Deus, escrito por mãos humanas, mas é divino. Então ele foi escrito por uma experiência divina por João em Pátimo. E aqui veja que João escreve acerca de uma ilha, e ele especifica a ilha, porque tinha vários nomes na Bíblia identificados como ilha, Só que essas ilhas, cada uma tinha um significado, às vezes representando uma equipe de pessoas que estava em outro território, por exemplo. O teólogo Severino Pedro, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, ele explica sobre isso. Mas João, ele especifica a ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era um lugar onde o imperador de Roma usava para levar os presos os perigosos, podemos assim, os maiores presos, aqueles mais perigosos da época, era levado para essa ilha. E para onde João foi? Levado para lá. Por quê? Por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não porque fosse alguém perigoso, só porque estava pregando o evangelho de Jesus. Só para a gente ter uma pequena ideia aqui de onde João estava. Então João escreveu, recebeu, melhor dizendo, essa profunda revelação de Deus, inspirado por Deus, lá em Pátimo. E assim, nós estamos hoje, podemos dizer, com essa bênção em nossas mãos, e temos aqui algo desvendado por Deus para nós, para que nós possamos estar inteirados dos propósitos e projetos, os propósitos de Deus para com o seu povo, para com a humanidade, podemos dizer assim. Mas vamos lá. Então, vou repetir aqui. O livro do Apocalipse surgiu de uma experiência espiritual muito profunda durante o exílio de João em Pátimo. Jesus aparece ao apóstolo deixa eu voltar aqui. O apóstolo e revela coisas grandes acerca do futuro da igreja. Olha só. Ele aparece, o apóstolo, e revela coisas grandes a respeito do futuro da igreja. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Pelo futuro da igreja, tanto quanto a sua passagem aqui na terra, como também sobre sua chegada no céu. Isso é privilégio, nós saber os propósitos de Deus acerca do futuro da igreja. Deus já nos revelou. Nós somos crentes com um objetivo, Nós sabemos por que somos crentes.
Nós sabemos por que seguimos Jesus, porque nós sabemos acerca do futuro da igreja. O nosso objetivo é o céu. Nós somos crente para ir morar no céu. Não somos crente apenas, como se diz, para ser estátua. Não. Somos crente com o objetivo de sermos salvos, de sermos livres do fogo do inferno. Primeiro vem a grande tribulação, depois o fogo do inferno. De partir sem Jesus. Mas andar com Jesus, servir a Jesus, lá renunciar tudo para servir a Jesus, é esperança de vida eterna. É ter esperança, é certeza de vida eterna. Porque quando os discípulos saem, para pregar o evangelho, Jesus disse: anunciai o evangelho, que eles voltam. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 18, 19. Jesus pede um relatório a ele de como é que foi a sua missão. E eles voltaram e disseram: Senhor, foi maravilhoso, até os espíritos nos sujeitam quando falamos em teu nome. E o que é que Jesus disse para ele? Olha, não vos alegrei por sujeitar os espíritos maligno, mas alegrei antes por tal vosso nome escrito no livro da vida. Então, esse tem que ser a nossa maior preocupação como cristão, servo de Deus, em ter certeza do nosso nome está escrito no livro da vida. Porque Mateus 7, versículo 22 e 23, vai falar acerca de muitas pessoas que falam, que expulsaram demônios, que pregaram, que curaram, mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não conheço, vós que praticou a iniquidade, ou que praticaram a iniquidade. Veja como é interessante. Então, o mais importante é ter certeza da salvação. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá, ainda na introdução. Ele se apresenta a João como aquele que anda no meio das igrejas. É o nosso tema da nossa lição. E tem seus pastores em suas mãos. Os pastores das igrejas. Tudo e todas as coisas estão sobre seu domínio. Ainda falando da soberania de Deus. Tudo está no controle dele. O que é que o salmista diz? De Deus é a terra e toda a sua plenitude. Tudo está no controle dele, meus irmãos. Nada foge do controle de Deus. As pessoas pintam e bordam muitas das vezes, faz tanta coisa, faz igual a história de um certo irmão, pinta o 7, desenha o 8, e acha que Deus não está observando e está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus só age no tempo e na hora certa. Agora nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, o arrebatamento de João. O arrebatamento de João é explicar os 7 tempos da igreja na terra com base nas 7 cartas. Então aqui, o arrebatamento de João. O que João viu? O que João viu? Isso aqui é uma interrogação. Ficou um ponto aí, mas considere como uma interrogação. Aqui, o que João viu? João viu uma voz como de trombeta no dia do Senhor, domingo. Olha, isso aqui é interessante. Eu especifiquei aqui domingo. E às vezes você pode dizer assim: mas esse dia aqui, domingo, esse dia do Senhor aqui, será que é domingo? Sim, nesse contexto aqui, sim, é domingo. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é considerado muitas das vezes o dia em que Deus se levantaria ou se levantava para dar vitória ao povo de Israel, também se representando como o dia do juízo de Deus, também representava isso. Mas aqui no livro Severino Pedro, ele explica, ele nos traz uma definição aqui acerca do dia do Senhor, acerca desse dia do Senhor, melhor dizendo, no Novo Testamento. O termo, eu estou aqui em Pátimo. O dia do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor Jesus
se relaciona exclusivamente com o arrebatamento da igreja. Primeiro ponto aqui. O dia do Senhor se relaciona com o arrebatamento da igreja, né? Agora vamos lá. O dia de Cristo, do Senhor ou do Filho do Homem está relacionado com o seu retorno à terra com poder e grande glória. Vamos voltar. O dia do Senhor Jesus. Quando você lê o dia do Senhor Jesus Cristo ou dia do Senhor Jesus, está relacionado exclusivamente com o arrebatamento da igreja. Mas o dia de Cristo, do Senhor ou do Filho do Homem está relacionado com o seu retorno à terra com poder e grande glória. Então veja que fala sobre as duas fases da segunda vinda do Senhor aqui. Então o dia do Senhor no arrebatamento e o dia do Senhor com poder e grande glória. O dia de Deus ou do Senhor, no sentido próprio, está relacionado com o juízo final. Outra coisa interessante é aquilo que eu falei, que acerca do que está relacionado no Antigo Testamento e também no Novo. Dia do Senhor, dia do Senhor do texto em foco está relacionado com o dia da ressurreição de Cristo. Veja só, o dia do Senhor com o texto em foco, o texto em que estamos lendo, está relacionado, né? Vou voltar aqui, no sentido, apresenta a expressão dia do Senhor, significa o dia de Cristo. Deixa eu voltar aqui. O dia de Deus ou dia do Senhor, no sentido próprio, está relacionado com o juízo final, né? Falando do dia do Senhor relacionado ao Antigo Testamento e também no Novo. Mas vamos lá, dia do Senhor do texto em foco, que é o texto aqui usado no Apocalipse, está relacionado com o dia da ressurreição de Cristo. É claro, aqui o que eu falei para os irmãos relacionado ao domingo, que era o primeiro dia da semana. Vamos ler aqui. Apresente expressão dia do Senhor significa o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto que a expressão Senhor Jesus só ocorre no Novo Testamento depois da sua ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 3, sendo identificado entre os cristãos como o primeiro dia da semana. Marcos 16 e 9, identificado para os cristãos primitivos, os cristãos do primeiro século, como o primeiro dia da semana. Para o cristianismo, o primeiro dia da semana contrasta bastante com o sétimo, o sábado, né? O sábado recorda o descanso de Deus na criação. Êxodo 20, versículo 11. Capítulo 30, versículo 17. O domingo, a ressurreição de Cristo, né? O sábado, o último dia, o dia do descanso. E o domingo, a ressurreição de Cristo. Marcos 16, versículo 1 e versículo 9. No sétimo dia, Deus descansou. No primeiro dia da semana, Cristo esteve em atividade incessante. Olha só que palavra maravilhosa. O sábado comemora uma criação acabada. O domingo rememora uma redenção consumada. Glória seja dado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí uma pequena definição do domingo aqui. Então vamos lá. João viu uma voz como de trombeta no dia do Senhor. Então uma voz como de trombeta no dia do Senhor. Domingo, eu especifiquei aqui, domingo. Isso significa dizer que domingo era o dia que os cristãos se reuniam para adoração, o dia da ressurreição de Cristo. Apocalipse 1:10, Atos 20, versículo 7. Então veja que João, ele recebe, não é, uma visão, né, já ouviu uma voz, melhor dizendo, no dia do Senhor, não é, no domingo, como eu disse para os irmãos, especificando aqui, representando esse dia, o dia da ressurreição de Cristo, porque era o dia que os cristãos se reuniam. Esse dia Senhor também representa o dia da ceia do Senhor, que era o dia que os cristãos se reuniam para a Santa Ceia. E a história também vai nos dizer que o cristão reunia
especificamente aos domingos, para o culto de Santa Ceia, né? E por isso que eu falei aqui, que João recebe a visão do Senhor, ouve a voz do Senhor, justamente nesse dia. Vamos lá, ele ouviu uma voz que bradou atrás dele, como de trombeta. João disse que veio uma voz como de trombeta. Era Jesus Cristo falando. Veja que ele disse uma voz como de trombeta, era Jesus falando, com poder e grande glória, dizendo-lhe para escrever suas visões e enviá-las às 7 igrejas da Ásia, próxima de onde hoje estás, a costa oeste da Turquia. Então, eu falei aqui na lição 1, veja que João ouviu a voz do Senhor, né, como de trombeta, ele diz aqui, e autorizando a ele tudo que vês, escreve, né, e envia às 7 igrejas da Ásia. Veja que o João é autorizado aqui. Eu uso uma certa ilustração, é como uma espécie de telão abrir-se e começa a desvendar alguns mistérios e mostrando para João. E quando João começa a ver todas aquelas maravilhas, Deus disse para ele, Jesus disse para ele, tudo que vês, escreve. Veja que eu falei na lição passada que Daniel, quando vê as suas visões, Deus para ele encerra, porque está próximo o fim. Encerrou, né? Celes, melhor dizendo. Mas João foi advertido ao contrário, disse o que vê, escreve, né? Está no capítulo 1, versículo 10. Escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Então, como eu falei para os irmãos, a Ásia aqui não o continente asiático, mas sim uma província romana da época, conhecido como Ásia Menor. E hoje, onde é que está, como eu escrevi aqui, dizendo, por exemplo, a igreja da Ásia, envia 7 igrejas da Ásia, próxima de onde hoje está a costa oeste da Turquia, né? Hoje está, isso é continente europeu, não asiático. Então é importante entender isso. Vamos lá para o segundo ponto do primeiro tópico. João recebe instrução. João recebe instrução. O apóstolo teve uma visão do Cristo glorificado. O apóstolo teve uma visão do Cristo glorificado. João é um dos apóstolos que andou com Jesus. Esteve lá na cruz, ficou, né, até o fim. Dos apóstolos, João foi o único que ficou lá, né, no pé da cruz. E Jesus fala com ele para cuidar de Maria, usando a expressão, eis aí tua mãe, né, dizendo para ele, olha, cuide dela, né, seja um bom pastor. Vamos lá. Agora, ele tem uma visão. O apóstolo teve uma visão do Cristo glorificado. Agora ele vê Cristo glorificado, não vê aquele Cristo que estava sofrendo na cruz do Calvário. Não é claro que ele já tinha visto também, após a ressurreição, ele presenciou Cristo, mas agora ele vê Cristo em toda a sua glória e resplendor. Agora vamos lá, que lhe dava instrução acerca das 7 igrejas. Ele dava instrução acerca das 7 igrejas. E nós vamos lá, para nós entender melhor. Existia lá outras igrejas, e até mesmo maiores. Mas estas foram a escolhida para receberem a mensagem do Senhor Jesus, através de João, o qual se dirigiu a elas por intermédio de seu anjo, que era seu respectivo pastores. Então lá existia outras igrejas até maiores. Por que 7, né? A interpretação da visão. Então veja só, por que 7? 7, eu falei na lição passada sobre o sentido de 7, fala de perfeição, não é? Então 7 aqui falando, usando 7 para que use a igreja de todos os tempos, falando na igreja na sua totalidade, né, de modo geral, a igreja de todas as épocas e de todos os tempos. Então isso, para especificar justamente isso. Vamos lá, a interpretação da visão. O fato de haver outras igrejas na região e apenas 7 seres escolhidas, indica que esta era
a representatividade do ciclo completo da história da igreja na presente era. Entendeu? Era o ciclo completo, né? Era a representatividade do ciclo completo do ciclo completo da história da igreja na presente era. Do ciclo completo da história da igreja na presente era. Começando, vamos lá, do Calvário, né? Que a igreja começa ali, no dia de Pentecoste, até a presente era, até os nossos dias. Nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. As 7 cartas falam também de condições espiritual prevalecente daquelas 7 igrejas, no tempo de João. Fala das suas condições espirituais também, falava das suas condições espirituais no presente momento, nos dias de João, mas que também caracteriza a igreja em todos os tempos de suas existência. Falava, né, caracteriza como se diz, o momento, a situação espiritual que elas estavam passando, e caracteriza também a igreja de todos os tempos. Nós lemos as 7 igrejas da Ásia, sempre tem alguma coisa parecida com os nossos dias, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela prevalece, permanece para sempre. Sempre tem alguma coisa, todas as 7 tem alguma coisa parecida com nossos dias. Então veja que, de qualquer forma, Deus está falando conosco por meio das 7 cartas, por meio de todo o Apocalipse. Mas bem especificamente com a igreja, por meio das 7 cartas. Vamos lá, para o nosso segundo tópico. Né? Segundo tópico. O segundo tópico está assim: a visão de Cristo glorificado. A visão de Cristo glorificado. O que João viu? Não é? É outra interrogação. João ouve a voz e se vira para ver quem fala com ele. João ouve a voz e se vira para ver quem fala com ele. Quando ele muda de posição, ele observa 7 cartiçal de ouro, e no meio deles um semelhante ao Filho do Homem. Olha só. João viu uma voz, ele vira para ver quem fala com ele, e quando ele se vira, ele vê algo tremendo. Repito, como uma espécie de telão se abrisse, não é? Espiritualmente falando, e João vê 7 cartiçal de ouro, não é? E o Filho do Homem no meio delas. Vamos lá. Com uma veste comprida até os pés. Ele estava com a veste comprida até os pés. Cristo está vestido como juiz e rei. Alguém com honra e autoridade. Alguém com honra e autoridades. Os cabelos brancos simbolizam sua natureza eterna. O ancião de dia. Daniel 7, versículo 9. Capítulo 13 também, versículo 22. Então João vira para ver os 7 cartiçais de ouro, né? E ele vira para ver quem falava com ele, vê os 7 cartiçais de ouro, e nós vamos aprender sobre o que é esses 7 cartiçais de ouro, e ver um no meio dos 7 cartiçais de ouro, que aqui já representa as 7 igrejas, 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais de ouro, né? Por isso que eu botei aquele que anda no meio das 7 igrejas. Então ele vê aqui, ó, como uma veste comprida até os pés. Cristo está vestido como juiz e rei, né? Alguém com honra e autoridade, alguém que tem poder, né? Alguém que tem autoridade sobre as igrejas, está no domínio, né, das igrejas, podemos dizer assim. Alguém com honra e autoridade. Os cabelos brancos simbolizam a sua natureza eterna. Ele é eterno, né? Representa a sua natureza eterna. Quando falamos de eternidade, logo entendemos que a eternidade não tem início e não tem fim. O ancião de dia. Vamos lá, ligeirinho assim para nós chegar lá no final. O segundo ponto, nós usamos apenas 2 tópicos aqui, nós usamos apenas 2 subtópicos nesse segundo tópico. Tem aqui, ele vê tudo. Ele vê tudo.
João contempla seu olho, que são como chamas de fogo. Olha só, seu olho vê todas as coisas, até mesmo o que estão oculto. De Deus ninguém esconde. Às vezes as pessoas pensam em se esconder de Deus, mas não tem como correr, não tem como se esconder de Deus, né? Então eu botei aqui Apocalipse 19 e 12, Hebreus 4, versículo 12 e 13, né, que todas as coisas estão duas em patente aos olhos daquele que tem que tratar. Permitindo que julgue com justiça. Vou voltar aqui. Seus olhos vê todas as coisas, até mesmo os que estão ocultos, permitindo que julgue com justiça. Cristo é o Senhor da igreja e passeia no meio dela. Se tem alguém que conhece a igreja, é Ele. Ele é quem conhece. Né? Se tem alguém que conhece a igreja, é Jesus Cristo. Então ele passeia no meio das igrejas. Esse Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ninguém é dono da igreja. Né? A igreja não é de nenhum de nós. A igreja é de Jesus Cristo. Né? Por isso que devemos dar honra, glória para Ele. Tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Agora nós vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico está a soberania de Jesus. Vamos lá. A intensidade de Cristo. Quando João termina de descrever acerca de João, ele cai aos seus pés como morto. Olha só, cai aos seus pés como morto. Isso aqui, literalmente, João caiu morto. Né? É neste momento que Cristo o toma pela mão direita e se identifica dizendo: eu sou o primeiro e o último. Esse termo é usado 3 vezes por Isaías, atribuído a Jeová. Isaías 41, versículo 4, 44, versículo 6, 48 e versículo 2. Então ele é atribuído, esse termo é usado 3 vezes por Isaías, atribuindo a Jeová. Cristo o toma pela mão direita e se identifica dizendo: eu sou o primeiro e o último. Ele é, né? Ele tem todo o poder. Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja só, Ele é tudo aquilo que eu e você necessita. Diz assim: se você necessita de alimento, Ele é o pão. Né? Se você está na escuridão, Ele é a luz que dá luz para o teu caminho. Olha como é maravilhoso. Se você tem sede, Ele é a água que sacia a sede. Né? Glória a Jesus. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Né? Ele é o Jesus. Se você está sem direção, Ele é a bússola correta para nos levar até Deus. Então Ele é: eu sou o que sou. Não é isso que Ele disse para Moisés, que se eles me perguntar quem és tu, eu sou o que sou. Eu sou. Não é? Aquele que supre a tua necessidade. Glória seja dada no nome do Senhor. Segundo ponto do terceiro tópico diz assim: Jesus tranquiliza João. Jesus tranquiliza João. As palavras não temas são um grande encorajamento a todos os filhos de Deus. Olha só, não temas. Quando Deus falar com você, dizer não temas, Ele está te encorajando, Ele está nos encorajando, dizendo: não temas, eu estou no controle de tudo. Entendeu? Às vezes temos essa mania de queremos se descabelando, comendo as unhas, e às vezes pelo um pouco esquecemos que Deus tem todo o poder, não é? Que Ele é quem está no controle de todas as coisas. Então, se não tema, tranquilize, se tranquilize. Então, uma forma, vou repetir, as palavras não tema são um grande encorajamento a todos os filhos de Deus. Não é preciso temer a vida, pois Cristo é aquele que vive. Olha só, não é preciso temer a vida, Cristo é aquele que vive. O crente precisa viver com a certeza que se ele partir daqui para outra, ele vai, para uma vida melhor.
ele vai viver com Cristo. Paulo disse assim: o meu viver aqui é Cristo, mas morrer é ganho, é ganhar com ele. Vamos lá. Não é preciso temer a morte, pois ele morreu e venceu a morte e está vivo. Não é preciso temer a morte, não é? Ele foi quem venceu a morte por nós. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não é preciso temer a eternidade, pois ele tem a chave da morte e do inferno. Se você está com Cristo tranquilo, sabe como eu falei, se o seu nome está escrito no livro da vida, por que temer? Você tem a chave da morte e do inferno. Ele diz, se não me foge da memória, Mateus escreve dizendo assim: não temei aquele que mata a carne e não sabe aonde lançar o espírito. Temeis ante a Deus, porque tem poder de matar a carne e lançar o espírito no inferno. Olha só, é esse temei, né? Então não tem, se você está com Cristo, para que temer a eternidade? Aquele que tem as chaves é aquele que tem autoridade. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. O terceiro ponto do terceiro tópico, para nós finalizar, está, vamos lá, reconhecendo a soberania de Cristo. Reconhecendo a soberania de Cristo. Logo no início deste livro, Jesus apresenta-se a seu povo em glória majestosa. O que a igreja de hoje precisa é de uma nova consciência de Cristo e de sua glória. Então, entendeu? Vou ler de novo. Logo no início deste livro, Jesus se apresenta a seu povo em glória majestosa. Ele é o Deus poderoso, né? Então, o que eu botei aqui, o que a igreja de hoje precisa é de uma nova consciência de Cristo e de sua glória. De uma nova consciência de Cristo e de sua glória. É necessário vê-lo assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. É necessário termos mais comunhão com Deus, ter mais uma afinidade com Deus, para que possamos desfrutar da sua glória. Amém? Desfrutar de uma fagulhazinha, porque nós vamos desfrutar de toda a glória de Deus como chegarmos lá. Termos mais comunhão com Ele, né? Recebermos mais dEle, e assim nós possamos a cada dia, né, chegar mais perto do Senhor, por meio da oração, consagração, leitura da Bíblia, né? Vamos fazer isso, irmãos. Existe uma ausência perigosa de reverência e de adoração em algumas igrejas dos dias de hoje. Olha só, existe uma ausência perigosa de reverência. O que tem, meus queridos irmãos? Gente com falta de reverência ao Senhor da igreja, como eu falei, ao autor, né? Aquele que morreu por nós. Falta de reverência e de adoração, falta de reverência, falta de adoração em algumas igrejas dos nossos dias. Infelizmente é isso. E o que é que isso acontece? Morte espiritual, né? Orgulhamos-nos equivocadamente, olha só o que eu botei aqui, escrevi aqui, orgulhamos equivocadamente e estamos firmes nos próprios pés, quando deveríamos estar aquebrantado e prostrado aos pés do Senhor. Tem gente que está se sentindo tão bem, né, que acha que não tem necessidade mais de Deus. Se sente tão, como se diz, que a coisa está tão bem para ele, que tudo está indo tão de forma de vento em popa, podemos dizer assim, que ele acha assim, não, eu estou bem nos meus próprios pés, não tenho necessidade. Aonde, na verdade, deveríamos estar aquebrantados sobre os pés do Senhor. Então, cuidado. Alguém que pensa que, né, da forma que vai estar tudo bem e está deixando de lado, perdendo a reverência, o respeito, né, o temor, a adoração, está perdendo tudo isso, cuidado, porque você pode perder o de mais importante. Meus queridos irmãos, que Deus continue abençoando a cada um, você professor, aluno da Escola Bíblica Dominical,
Eu quero aqui terminar agradecendo a Deus pela essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido, também louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, toda a sua família, toda a diretoria da nossa igreja e também da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos.